O Natal está chegando e com ele as pessoas começam a rever as metas do ano, fazer novas metas para o ano que vai se iniciar, e hoje eu acordei muito reflexiva, principalmente depois que eu reli um livro muito profundo chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana. E aí eu fiquei muito reflexiva, principalmente porque casa com o assunto que eu sou apaixonada, que é o sentido da vida. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje nesse vídeo. Então, prazer, meu nome é Daiane Vigo, e aqui no canal eu falo sobre recomeços, essência, propósito e como viver uma vida com mais sentido. Se esses temas conversam com você, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. A autora desse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela é uma médica geriatra que atende pacientes em cuidados paliativos, ou seja, no leito da morte, com uma morte programada. E ela conta que essas pessoas, elas começam a buscar um novo sentido para sua existência, já estando no leito da morte, não tendo mais uma vida pela frente, né, uma quantidade de vida pela frente considerável. E também elas começam a enxergar a vida com outros olhos. E o mais interessante desse livro que a gente pode trazer de reflexão para a nossa vida, eu e você que não estamos com uma doença incurável, é que a gente não negue a morte. A autora pede que a gente não negue a morte, que a gente aceite que a morte existe, que a gente pode inclusive morrer daqui 2 semanas por uma bala perdida, por exemplo, e comece a fazer escolhas melhores para o nosso dia a dia, escolhas melhores para a nossa vida. A grande maioria das pessoas, ela fica esperando um futuro que nunca chega, ou talvez que nunca vá chegar, ao invés de tomar ações pensando na finitude da vida. Quando a gente pensa que a gente está nos últimos dias, né, quando a gente vive, né, nosso cotidiano pensando que estamos nos últimos dias e podemos estar, a gente começa a fazer escolhas melhores, né, para o nosso dia a dia, de uma maneira boa, assim, não que a gente esteja descartando o futuro, não é isso, mas que a gente comece a fazer escolhas que realmente valham a pena, né? Será que vale a pena, sabendo que a gente está nos últimos dias da nossa vida, essas decisões que a gente está tomando aqui no nosso dia a dia? Por exemplo, muito dos nossos ressentimentos, pensamentos, mágoas, podem ser evitados se a gente considerar que a vida é finita. A gente passa, às vezes, a gente tem desejos de fazer coisas e não faz essas coisas por medo. A gente passa nossos dias, o que sobra dos nossos dias, a gente passa rolando o feed do celular, fazendo coisas, olhando a vida das outras pessoas, que a gente podia estar fazendo um novo hobby, a gente podia estar perdoando pessoas, a gente podia estar tendo aquela conversa com nossos pais, a gente podia dizer eu te amo para o nosso companheiro. Como a gente geralmente não pensa nisso, na finitude da vida, a gente não faz essas coisas e a nossa vida vai pesando cada vez mais, cheio de mágoas, de ressentimento, de coisas que a gente não fez, só porque a gente simplesmente vive os nossos dias no automático e não pensa que os nossos dias podem acabar. E a gente não vai fazer as coisas que a gente queria, a gente vive o que os outros querem pra gente, a gente vive querendo agradar os outros. Só que tem uma coisa que a autora traz no livro, é que as pessoas, a maioria das pessoas no leito de morte, ela não se arrepende do que elas fizeram. Elas se arrependem do que elas deixaram de fazer por medo, por orgulho. Eu já comentei em outro vídeo aqui, se você não assistiu, assista, que é que você precisa ter uma lista das coisas que você ama fazer, ou que você quer fazer, que você deseja fazer, porque só assim você vai aproveitar o que sobra de tempo da sua vida, dos seus dias, com coisas que realmente valham a pena. E agora, pensando nesse livro, talvez nessa lista que você vai fazer, né, se você não fez, de coisas que você quer fazer, você pode inclusive incluir nela, tirar um tempo para conversar com aquela pessoa que você precisa perdoar, ou tirar um tempo para rezar por essa relação. Você pode incluir essas coisas também na sua lista. O título desse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, por si só, ele já é um livro que instiga que a gente pare, pense, reflita o que estamos fazendo do tempo que nos resta, né, do tempo que resta da nossa vida. Inclusive, eu indico muito que você leia se você está passando por um tempo de inércia, um tempo de busca de sentido da sua vida, que você não está conseguindo enxergar um propósito na sua vida, leia, que vai fazer total diferença. Então, se a gente vive a nossa vida como se a gente fosse morrer, e realmente a gente vai,
a gente começa a parar de adiar as coisas, por exemplo, fazer aquela faculdade que a gente tanto quer, abrir aquele negócio que a gente está adiando, em vez de marcar reuniões de família só no Natal, começar a marcar reuniões e almoços de família todos os domingos, sempre que possível, parar de adiar a vida, parar de adiar aquilo que a gente deseja fazer. E algo que me tocou muito nesse livro foi que as pessoas, a autora fala que as pessoas que estão no leito de morte, elas dificilmente falam em bens materiais. Elas se preocupam com os bens materiais. Elas falam de pessoas que elas queriam perdoar, das pessoas que elas amam. Então, isso me fez refletir muito, né, sobre a gente querer produtividade. A gente está numa era de produtividade. Até quando a gente está com os nossos filhos estão brincando, a gente está querendo produzir, trabalhar. A gente está no meio de parentes, de amigos, a gente está ali no celular. Então, que a gente comece a viver mais os momentos de uma forma presente, né, com presença. Porque é isso que as pessoas falam no leito de morte, que elas queriam ter tido mais presença, queriam ter vivido mais esses momentos e menos a busca pelos bens materiais. Se você me acompanha aqui mais tempo, você deve saber, né, se você assistiu meu vídeo sobre isso, inclusive, é que tem um assunto que me pega muito além do sentido da vida, que é o legado, né? O legado que eu quero deixar, né, para minha família, para as pessoas ao meu redor. E se você não sabe, legado é um dos tipos, uma das manifestações de propósito na nossa vida. Então, legado não é sobre dinheiro. As pessoas que deixam dinheiro, elas geralmente não deixam só o dinheiro, elas deixam também toda uma história de vida, né? Então, o legado, mesmo que a sua vida seja uma vida miserável, enfim, mesmo que as suas condições de vida não sejam as mais favoráveis, você pode sim deixar um legado para as pessoas ao seu redor. E pensar nisso, que você pode deixar um legado para os seus filhos, para a sua família, para as pessoas ao seu redor, faz com que a sua vida tenha mais sentido. E isso casa muito com o livro da autora, porque a gente não pode deixar para buscar sentido da nossa existência no leito de morte. A gente precisa encontrar o sentido da nossa vida no nosso dia a dia. E o legado é uma dessas formas de encontrar propósito. Legado tem a ver com a forma que você trata as pessoas, com o amor que você doa, como você fala com seus filhos, com a música que você escuta com seus filhos indo para a escola, com a sobremesa que você faz no Natal, com o caderno de receitas que você deixa para futuras gerações, para as pessoas da sua família, que sempre que vão fazer aquela receita vão lembrar de você. Legado é isso, é o que você faz no seu dia a dia, é o perfume que você passa e que as pessoas lembram de você quando sentem esse cheiro. E a minha reflexão hoje nesse vídeo é exatamente sobre isso, sobre o sentido da vida, sobre legado, sobre esse livro maravilhoso que eu indico muito que você leia, principalmente se você está achando que a sua vida não tem sentido e quer deixar para encontrar esse sentido depois e vai adiando o seu sentido da vida para sei lá quando, sendo que você pode realmente ter a sua finitude da sua vida daqui 2 semanas por uma bala perdida, assim como a autora cita em palestras que ela fala. Então fica a reflexão, né, para que você consiga encontrar sentido no seu dia a dia, que você consiga usar o seu tempo com sabedoria, que você consiga amar mais as pessoas, que você consiga fazer as coisas que você tanto quer e ficar adiando para um futuro que talvez nunca vai chegar, para que quando o dia da sua morte realmente chegue, você tenha vivido uma vida que tenha valido a pena.